Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Por Dentro do Mandato. Este é um programa criado para quem quer saber um pouco mais sobre as proposições legislativas que eu, deputado federal Rubens Pereira Júnior, apresentei na Câmara dos Deputados. Toda semana, nossos apresentadores gerados por inteligência artificial vão falar sobre um projeto apresentado, mostrar como ele impacta na vida real das pessoas. Vem com a gente! Imagine a seguinte situação para quem nos acompanha hoje. Pensemos numa partida de futebol eletrizante. Final de campeonato, aquele estádio absolutamente lotado. Aquela tensão no ar, né? Exato. De repente, acontece um lance dificílimo. Uma confusão imensa lá na grande área e começa uma briga generalizada sobre as regras daquele lance específico. Certo. Aí o juiz paralisa a partida e vai em direção à tela do VAR, para consultar o manual, sabe? Analisar os ângulos e tal. Só que existe um detalhe absurdo nessa nossa partida hipotética. O cronômetro do jogo continua correndo. Nossa, o tempo não para. O tempo não para enquanto o juiz delibera e quando ele finalmente se vira para o campo e decreta o pênalti, bom, soa o apito final. O tempo regulamentar. Acabou. E ninguém chuta o pênalti. Ninguém chuta. O jogo terminou e o direito daquele time simplesmente evaporou enquanto a regra era discutida. Bom, boas-vindas a quem está ouvindo mais um de nossos mergulhos profundos. É um prazer estar aqui de novo. Hoje, a nossa missão é dissecar um documento recém-chegado à mesa que propõe exatamente consertar esse cronômetro quebrado no nosso sistema judiciário. Estamos falando do projeto de lei ordinário número 1493 de 2056. De autoria do deputado federal Rubens Pereira Júnior. Isso mesmo, apresentado no fim de março de 2026. E olha, a base desse documento é estritamente legal, mas as implicações afetam diretamente a vida de trabalhadores e empregadores no Brasil inteiro. Com certeza. A metáfora do cronômetro ilustra perfeitamente, sabe, a disfunção histórica que a jurisprudência trabalhista brasileira enfrenta, principalmente quando lida com a interrupção e a suspensão da prescrição no meio de debates sobre normas coletivas. Sim. E por que isso precisou virar um projeto de lei? Bom, porque o que temos em mãos hoje não é só um ajuste burocrático. É uma tentativa de resolver um problema estrutural bem grave. Certo. Vamos desempacotar isso. Então, por muito tempo, o simples ajuizamento de uma ação por um sindicato para discutir, tipo, a validade de uma cláusula, não pausava o relógio. O relógio da prescrição individual. Exatamente. A divergência jurisprudencial era enorme. Na prática, a discussão coletiva corria em uma via, lá no tribunal, e o relógio do direito individual do trabalhador lá na ponta continuava correndo implacavelmente em outra via. E isso soa como uma falha fundamental de design do sistema, porque, debater a validade da norma acaba penalizando quem está no final da fila esperando o dinheiro. Pois é, e a consequência dessa indefinição era muito cruel. De um lado, a gente via a perda de direitos de milhares de trabalhadores. Eles aguardavam o desfecho da grande tese jurídica e simplesmente perdiam o prazo para cobrar os próprios créditos. Claro, o tempo limite estourou. E do outro lado, essa lacuna procedimental criava um incentivo totalmente perverso para o devedor enriquecer indevidamente. Estrategicamente era vantajoso atrasar tudo, né? Muito vantajoso. Certos devedores usavam todo o arsenal de recursos possível para prolongar o litígio sobre a norma coletiva. Eles sabiam que a lentidão judicial e aquele formalismo todo jogavam a favor deles. É a famosa tática de empurrar com a barriga até que a dívida deixe de existir legalmente. Perfeito. Quando a decisão saía, o passivo trabalhista já estava fulminado pela prescrição. E é aí que entra esse PL 1493. Como é que esse documento propõe consertar esse cronômetro quebrado? Porque, pelo que eu vi no artigo 1º, eles criam um botão de pause. É exatamente um botão de pause. A regra diz que entrar com qualquer ação judicial que discuta a validade, a aplicabilidade ou exigibilidade da norma coletiva, agora interrompe a prescrição. Sim, interrompe de imediato. O que é fascinante aqui é como a lei tenta equilibrar as forças. Se olharmos para o artigo 5º, o prazo fica suspenso até o trânsito em julgado. A decisão final irrevogável. Isso, até acabar a última possibilidade de recurso. E além disso, pelo artigo 2º, a pausa no relógio se aplica não importa quem seja o autor da ação.
Pode ser o sindicato patronal, o sindicato de trabalhadores, um empregador isolado. Sim, qualquer um com legitimidade. Mas e essa é a blindagem-chave. Essa pausa preserva rigorosamente os direitos individuais e as ações de natureza alimentar. Ah, então o relógio pausa para o debate coletivo macro, mas o trabalhador individual não fica refém. Exato. O regime de verbas alimentares, que é o dinheiro da sobrevivência do sujeito, tipo o salário atrasado, fica intacto. E a nova lei crava isso direto no coração do processo do trabalho. Adicionando o artigo 769A, a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Isso. Inserindo direto na CLT, harmoniza tudo. Bom, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque nós sabemos como o mundo corporativo funciona. Nem me vale. Fazendo o papel de advogada do diabo agora, se qualquer um pode apertar esse botão de pause, o que impede que alguém use isso de má fé? Como assim? Imagina uma empresa gigantesca que deve muito dinheiro. Se ela quiser atrasar os pagamentos infinitamente, ela não poderia simplesmente inventar uma ação qualquer, questionando uma vírgula da convenção, só para congelar o relógio, ganhar tempo e deixar a inflação corroer a dívida. Seria uma brecha fatal. Seria mesmo. Mas o texto traz salvaguardas que são, honestamente, super agressivas. O antídoto contra essa má-fé começa no artigo 3º. Com os prazos, certo? Prazos curtíssimos. Quem entra com a ação não pode simplesmente protocolar e sumir. O autor tem só 5 dias contados da autuação para indicar as partes potencialmente afetadas. E pedir a intimação delas no prazo de 15 dias. Exatamente. Se a parte não fizer isso rápido, a pausa no relógio simplesmente perde o efeito para quem não foi intimado. A fraude cai por terra. Mas só perder o efeito não assusta quem age de má fé. Tem que doer no bolso. E vai doer. O artigo 6º traz sanções pesadas. Se o juiz perceber uso protelatório, a chamada litigância de má-fé, ele aplica multas processuais altas, honorários sucumbenciais e... E aqui vem a parte das garantias, né? Isso. Crucialmente, o juiz pode exigir garantias para assegurar o pagamento do direito em jogo. Tipo, a empresa entra com uma ação falsa para segurar 10 milhões. O juiz vê a chicana e manda depositar os 10 milhões numa conta judicial na hora, como garantia. Acaba com o incentivo financeiro na hora. A manobra perde todo o sentido econômico. Genial. Mas sabe, regras no papel são ótimas. Só que o Brasil é um país continental. Como garantir que a maquinaria judiciária toda saiba que aquele relógio específico foi pausado? Esse é o grande gargalo da infraestrutura. Porque parece um sistema de controle de tráfego aéreo. Se não houver coordenação, varas diferentes vão tomar decisões contraditórias sobre a suspensão dos mesmos prazos, conforme o artigo 12 tenta evitar. A solução tecnológica recai sobre o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o CSJT. A lei dá um prazo de 60 dias para eles expedirem normas e criarem um sistema eletrônico centralizado. Um banco de dados nacional do tempo pausado. Basicamente isso, um registro eletrônico de todas essas ações declaratórias. E o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, vai ficar em cima. Monitorando as estatísticas para prevenir abusos. Sim, se tiver um pico de ações estranhas no interior do Amazonas, o CNJ consegue rastrear e agir. E para os casos que já estão rolando, essa lei vai ser aplicada automaticamente para quem já tem processo? Não, de jeito nenhum. A aplicação não é automática. O artigo 11 é claro. Para aplicar a regra em processos antigos, a parte precisa fazer um requerimento expresso e fundamentado. O advogado vai ter que peticionar ativamente. Com certeza. E tem o período de vacatio legis também. Aqueles 90 dias para as varas do trabalho se adaptarem. Isso. 90 dias de adaptação procedimental. Vai ser um período turbulento, mas necessário para alinhar tudo. Então, o que tudo isso significa? Nós passamos esse tempo mergulhados em minúcias processuais, prazos em dias, honorários, mas por que quem nos escuta, tipo um gestor de RH, um investidor, deveria se importar com prazos legais de prescrição? Se conectarmos isso com o cenário maior, o que está em jogo é segurança jurídica. A justificativa do próprio PL fala muito sobre como essa confusão sobrecarrega o judiciário e gera insegurança nas relações de trabalho.
Insegurança é o que mais drena dinheiro da economia. Sem dúvida. Hoje, a divergência chegou num ponto em que bate frequentemente no Supremo Tribunal Federal. O SPF fica inundado tentando decidir regras de contagem de prazo para categorias específicas. O STF não deveria atuar como gerente de tráfego de processo trabalhista. Exato. Então, criar essa regra procedimental objetiva reduz drasticamente a necessidade de intervenção da Suprema Corte, harmoniza as jurisprudências. E, no fim das contas, saber exatamente quais são as regras do jogo e quando o tempo acaba, beneficia todo mundo. Beneficia quem cobra, que não perde o direito do nada, e quem paga, que consegue dimensionar o risco. Cria um ambiente muito mais estável, não é? Uma estabilidade matemática. Perfeito! Fazendo um resumo rápido da nossa exploração hoje. O PL 1493 do deputado Rubens Pereira Júnior atua como um freio de arrumação vital. Ele permite debater leis trabalhistas coletivas sem que o tempo roube o direito de quem espera na fila, certo? Certo. E, ao mesmo tempo, pune com multas e bloqueios financeiros quem tentar usar essa pausa de má-fé, criando todo um sistema tecnológico para garantir essa estabilidade. É um marco bem ambicioso para a CLT. Com certeza. E antes da gente encerrar, quero deixar um pensamento provocativo final para o público. Nós vimos que o nosso sistema jurídico precisa criar uma lei federal inteira, envolver conselhos nacionais, construir sistemas eletrônicos complexos e aplicar sanções financeiras severas. Só para pausar um cronômetro. Sim, apenas para garantir que um relógio seja pausado corretamente enquanto os juízes tomam uma decisão. Então, o que isso nos diz sobre a velocidade e a imensa complexidade da própria justiça que nós criamos? Fica a reflexão, não é? É um labirinto burocrático fascinante, mas assustador. Assustadoramente real. Bom, nos despedimos por aqui, agradecemos muito a companhia de quem nos ouviu em mais essa análise profunda pelas engrenagens do direito processual. Continuem questionando as regras do jogo. Até o próximo mergulho. Obrigado por escutar este episódio. Compartilhe com seus amigos e familiares e também nos siga nas redes sociais pelo @Rubens Pereira Júnior, com JR no final, para ficar por dentro do nosso mandato. Até a próxima!